Na antiga dispensação, Deus levantou o ministério dos profetas e eles, como servos de Deus, falavam e anunciavam a mensagem do Deus verdadeiro e as profecias bíblicas dos antigos profetas tinham o seu fiel cumprimento. E uma personagem muito importante da velha dispensação se chama Moisés. Ele que escreveu a lei que passou a reger o judaísmo para toda a nação israelita. E escrevendo o livro de Deuteronômios, no capítulo 18, do versículo 15 ao 18, ele anunciava sobre a vinda do Messias como sendo o profeta enviado por Deus, que falaria em nome do Senhor e as suas palavras teriam seu fiel cumprimento. A vida e o ministério do Senhor Jesus comprovaram estas verdades. O Senhor Jesus, quando ele falava, a sua palavra tinha poder. E tudo aquilo que ele vaticinou sobre o futuro das nações e da humanidade, e principalmente no que concerne a sua igreja, na história do cristianismo tem sido fiel no cumprimento das suas palavras e profecias. E o Senhor Jesus, quando ainda estava aqui no planeta Terra, falando sobre os últimos tempos, ele falou o seguinte, e João escreveu no seu Evangelho, capítulo 4, do versículo 35 ao 38. Jesus quem falou: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, e outro que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Este texto da palavra do nosso Deus nos fala exatamente sobre o nosso tempo, o tempo em que os campos estão brancos para a ceifa. Até mesmo aquelas pessoas que não são cristãs verdadeiras, elas estão anunciando de que nós estamos nos fins dos tempos, porque os campos já estão brancos. As dificuldades econômicas que, por exemplo, o nosso país está vivendo, como nunca antes na sua história, recessão econômica, a inflação correndo, o salário do trabalhador, o desemprego, a maior de todas as crises hídricas do nosso país, colapso do abastecimento de água em milhares de cidades do nosso país. Isto anuncia e se avizinha um tempo de dificuldade para esta nação. Fatos estranhos que estão acontecendo no mundo inteiro, como o terrorismo e os rumores de guerras, tudo isto nos anuncia de que os campos estão brancos para a ceifa. O que nós temos que fazer como Igreja do Senhor Jesus é semear a palavra de Deus, anunciar a volta do Senhor Jesus. Nada mais nos resta fazer como Igreja do Senhor Jesus, como representantes do reino de Deus aqui na terra,
se não levar o Evangelho àquelas pessoas que precisam conhecer a Cristo, se converter dos seus maus caminhos e aceitar o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Os campos estão brancos e o Senhor Jesus está voltando para buscar a sua igreja, todos aqueles que foram remidos e comprados com seu precioso sangue.